Jeremias capítulo 7. Esta, pois, é a palavra que veio de Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Coloca-te junto à porta do templo de Yahvé e prega esta mensagem. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, judeus, que entrais por estas portas para adorardes Yahvé. Assim declara Yahvé Todo-Poderoso, o Deus de Israel: corrige a vossa maneira de ser e proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos que apenas alardeiam. Este é o templo de Yahvé, vinde para o templo do Senhor. O templo do Eterno. Porquanto, se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se, de fato, passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, o necessitado e a viúva, e não mais derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás das divindades estrangeiras para vossa própria destruição, então eu mesmo vos farei habitar neste lugar, na terra que concedi aos vossos antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Eis que vós vos fiais em palavras fraudulentas que não têm o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Imaginais vós que vos é lícito roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente ou por deuses falsos, queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades que nem sequer conheceis, e depois simplesmente comparecer ao templo que leva o meu nome para me fazer uma visita e pensar: viemos ao templo, agora estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas essas práticas abomináveis? Este templo onde meu nome é invocado será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado! Eis que eu mesmo estou observando tudo isto. Palavra do Senhor. Portanto, ide agora mesmo a Siló, ao meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vede o que eu lhe fiz por causa da infidelidade de Israel, o meu povo. Contudo, hoje, visto que praticastes
todas essas obras. Palavra de Yahvé. Considerando ainda que não escutastes, quando eu vos falava com instância e sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, eu tratarei este templo que leva o meu nome e sobre o qual depositais a vossa confiança. O lugar de adoração que vos dei e aos vossos pais, da mesma maneira que tratei Siló. Eu mesmo vos expulsarei de diante da minha pessoa, como fiz com todos os vossos compatriotas, o povo de Efraim. E tu, Jeremias, não intercedas por este povo, e não eleves em favor dele um só lamento ou oração, e não insistas junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Não vês tu como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à deusa, que é chamada de Rainha dos Céus. Depois, ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades, tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão oferecendo? Questiona Yahvé. Não, claro que não. Esse povo está ferindo a si mesmo e sofrerão grande vergonha e humilhação por este motivo. Por isso, assim assevera Yahvé, o Eterno: eis que a minha cólera ardente será derramada sobre este lugar, sobre todas as pessoas, os animais e as árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo. Tal ira incendiará como fogo e não poderá ser extinta. Assim afirma Yahvé, Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios e devorai toda esta carne vós mesmos, porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, da natureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo
em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito, até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Porém, vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes, tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. Contudo, quando disseres tudo isso a estas pessoas, eles também não lhe darão ouvidos. Tu os chamarás e eles não te responderão. Tu, então, lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu a Yahvé, ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Corta os teus cabelos consagrados e lança-os fora. Entoa sobre os montes estéreis uma lamentação, porquanto Yahvé rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Sim, os filhos de Judá praticaram o que eu reprovo e abomino, afirma Yahvé. Profanaram o templo no qual o meu nome é invocado, depositando nele as imagens dos seus ídolos. Eles construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Inom, a fim de queimarem seus próprios filhos e filhas como holocausto, sacrifício que jamais ordenei e nem sequer pensei em requerer. Portanto, com toda a certeza, se aproximam os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete, ou vale de Ben-Inom, mas vale da matança, porquanto ali mesmo serão enterrados tantos cadáveres, até que não reste mais um único espaço disponível. E assim, os corpos deste povo servirão de alimento para as aves de rapina e para os animais selvagens, e não haverá quem consiga evitar que eles ataquem os cadáveres. Deste modo, darei fim ao burburinho alegre e satisfeito da cidade. Calar-se-á o noivo e também a noiva em Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará árida e vazia.